Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Teacher Nicholas, seja bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje eu vou te ensinar como montar um cronograma de estudos eficiente para aprender inglês. Eu vou te mostrar tudo que esse cronograma precisa ter para que você consiga desenvolver todas as habilidades no idioma. Estou falando sobre leitura, escrita, fala e compreensão auditiva. E o melhor de tudo é que você vai poder adaptar esse cronograma à sua rotina. E se você ainda não conhece as minhas aulas particulares de inglês, o link está na descrição do vídeo. É o primeiro link, basta clicar aqui, você vai lá para o meu site, você vai entender melhor como funcionam as minhas aulas. E claro, eu deixo o meu WhatsApp lá para você conversar mais comigo e fazer sua inscrição. Também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo, né, dos conteúdos e mais conteúdos também como este. Vamos lá, então, para a nossa aula. Então, a grande pergunta é, como elaborar um cronograma que me leva até a fluência? Então, o primeiro ponto, quando você for montar um cronograma, você precisa pensar num cronograma de estudos que precisa ter atividades de 4, 5 ou 6 vezes por semana. O que eu quero dizer com isso? Que você já percebeu que ficar estudando inglês sem cronograma não traz resultados. Não tem como você fazer isso. Por exemplo, todo dia que você for estudar, você vai sentar na frente do computador e vai ficar procurando coisas. Aí você fica procurando coisas aleatórias. E no final das contas, isso não te gera nenhum resultado, não te dá resultado. Por isso que a gente precisa ter cronograma, a gente precisa ter rotina, horário estabelecido e dia. Então a primeira coisa que a gente faz é estudar de 4, 5 ou 6 vezes. Isso significa escolher dias na semana que você vai estudar. A minha dica é o seguinte, não tente abraçar o mundo. Então, assim, começa pequeno, depois aumenta o ritmo e, posteriormente, será possível aumentar o quê? A frequência, caso você queira. Então, a minha dica é que você escolha 4 dias para você estudar. Comece com 4 dias. Lembrando, não é obrigatório você escolher de segunda a sexta. Você pode escolher os dias que você tem disponível. Teacher, eu tenho segunda, terça, quinta e sexta. Pode ser? Ótimo, perfeito. Teacher, eu vou estudar 5 dias, mas eu só tenho segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Perfeito, não tem problema. O interessante é que você não dá um espaço muito grande, tá? Por exemplo, segunda, terça, sábado e domingo. Aí, nesse caso, não é aconselhável que você faça isso, tá? Mas não tem problema nenhum se for assim, segunda, terça, quinta e sexta, terça, quarta, sexta e sábado, sem problemas. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro ponto, o seu cronograma precisa ter atividades de 4, 5 ou 6 vezes por semana. O segundo ponto do nosso cronograma é a questão de horário. Então, assim, pessoal, tente sempre escolher o mesmo horário todos os dias. Por quê? Quando você faz isso, você vai criar hábito e rotina. Então, por exemplo, antes de você dormir, você provavelmente escova os dentes. Isso já é um hábito. Então, assim, é uma coisa que você não pensa mais, geralmente acontece no mesmo horário e você não pensa mais. Então, o hábito ele é uma coisa muito poderoso, né? O hábito é poderoso, porque uma vez adquirido, ele se torna uma ação automática e inconsciente. E o inglês ele precisa ser assim, porque ele não pode ser uma coisa árdua, uma coisa difícil, entende? Ele tem que ser um hábito e ele tem que virar rotina. Então, por isso que é interessante você tentar estudar inglês no mesmo horário, claro, se isso for possível, né, na sua rotina, se você consegue fazer isso. Caso você não consiga, tudo bem, aí você tem que estudar nos horários que você realmente tem disponível. Eu, por exemplo, eu consigo estudar inglês todos os dias, eu consigo melhorar o meu inglês todos os dias no mesmo horário, porque minha rotina permite que eu faça isso, mas se a sua rotina não permitir, aí você vai escolher o horário ali que é melhor para você. Terceiro ponto, é muito importante a gente falar sobre o lugar para você estudar. Então, é interessante você ter, sim, um lugar dedicado ao estudo. Por exemplo, esse lugar que você está vendo é o lugar onde eu trabalho. Então, esse é o meu escritório, mas eu também uso esse espaço para estudar. E é um espaço legal, é um espaço calmo, tranquilo. Então, quando você tem também um lugar específico, ajuda muito a estabelecer uma rotina, a criar esse ambiente propício para concentração, principalmente se você sofre com falta de concentração. Então, quando você tem esse lugar reservado, tudo fica mais fácil, você se desliga das distrações, de interrupções externas, então é interessante você ter um lugar. Eu sei que não é a realidade para todo mundo, tem pessoas que não têm esse lugar e tá tudo bem, aí você vai estudar no lugar que você tem, né, com as condições que você tem. Mas, sim, ter um lugar para estudar melhora muito a sua performance, aumenta a sua motivação e contribui muito para o seu sucesso. Então, agora, esse é o terceiro ponto, você vai anotar aí no seu caderno, você vai escolher um lugar
De preferência, um lugar quietinho, calmo. Se não, tudo bem. Você pode escolher a sala de estar ou a mesa de jantar ali, né, para você estudar, ou a mesa ali na cozinha, tá? Mas, enfim, escolha um lugar. Essa é a terceira coisa que você vai fazer quando estiver montando o seu cronograma. O quarto ponto é sempre pensar no seu objetivo. O objetivo ele sempre precisa estar escrito no seu cronograma, porque todas as atividades que você fizer serão atividades que vão desenvolver habilidades que você precisa para você conquistar esse objetivo. Então, por exemplo, eu quero ser um comissário de bordo. Tudo que eu for fazer no meu cronograma tem que ter a ver com isso, senão não faz sentido, entende? Então, eu preciso saber quais são os meus objetivos, eu preciso deixar isso bem claro, e estabelecer objetivos claros para o seu aprendizado do inglês ajuda a definir o que você precisa aprender, como eu disse, as habilidades que você precisa desenvolver, ajuda você a medir seu progresso, ajuda também na motivação. Então, assim, eu sempre gosto de ter objetivos, né, não só com inglês, mas com qualquer coisa na minha vida, eu gosto de ter isso claro, escrito, às vezes eu coloco até no telefone, assim, ó, no papel de parede, né, opa, ligou a câmera aqui, vamos lá, então eu coloco aqui, ó, no papel de parede. Por quê? Está claro, está visível. Ou seja, olha, vamos supor que você fala assim, Nicolas, eu preciso aprender inglês porque em 2027 ou 2028 eu vou para o Canadá. Então isso precisa estar visível, porque naqueles dias que você acordar e falar assim, eu não quero inglês hoje, eu não vou estudar, eu não estou com paciência, não estou com saco para estudar inglês, o teu objetivo, a tua meta, vai te dar motivação e você vai focar no que precisa ser feito. Por quê? Porque você precisa alcançar esse objetivo, você quer alcançar esse objetivo. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Se você precisa aprender inglês para trabalhar em uma empresa multinacional, pode ser necessário focar em vocabulário e comunicação de negócios. Já se o seu objetivo é viajar para o exterior, pode ser mais importante se concentrar em vocabulário relacionado a viagens e habilidades de conversação. Ou seja, veja que são atividades totalmente diferentes. Então, o meu objetivo também vai guiar, vai nortear as atividades que eu vou fazer no meu cronograma, as atividades que eu vou colocar ali, os sites que eu vou usar, entende? Então, esse é o quarto ponto aí, você vai pensar no seu objetivo, beleza? Então, você já fez o primeiro, vamos lá, recapitulando, você já fez o primeiro, que é escolher os dias da semana que você vai estudar. Depois, você escolheu o horário. Terceiro ponto, você escolheu o lugar para você estudar. E agora, no quarto ponto, você vai pensar sobre o seu grande objetivo, beleza? Por que você quer aprender inglês? O quinto ponto, eu quero falar sobre um erro que muitos alunos fazem quando estão montando o cronograma sozinho. Muitas pessoas, eu já fiz esse erro também quando eu montava cronograma, quando eu criava os meus cronogramas para aprender inglês, que é escrever assim, ó, praticar listening. Segunda-feira, praticar listening. Ou praticar inglês. E, afinal, eu te pergunto, o que significa estudar inglês? Se eu perguntasse isso para 100 pessoas, a resposta seria diferente, certo? Porque pode ser muitas coisas. Então, se você diz assim, praticar listening, tá, mas de que forma você vai fazer isso? Você vai fazer isso com podcast, com música? Qual a estratégia que você vai usar com os podcasts? Qual a estratégia que você vai usar com música? De que forma você vai fazer isso? O que você vai fazer com o vocabulário que você não conhece? Então, assim, se você faz essas perguntas para você mesmo e você não consegue responder, algo está bem errado. Tá? É por isso que você não pode jamais fazer isso no seu cronograma. Você não pode colocar assim, porque é muito genérico, entende? Não é específico, e você precisa ser específico, por isso que você está fazendo o seu cronograma. Quando a gente não tem cronograma, a gente não é específico, por isso que não dá resultado, por isso que você assiste um monte de gente por aí na internet, vídeos e consome coisas em inglês e parece que o seu inglês não melhora, porque você não está sendo específico. Você, às vezes, tem um site ótimo, mas você não aproveita aquele site, você não sabe colocar estratégias ali em cima daquela atividade para realmente aprender inglês. Por quê? Porque, mais uma vez, não é específico. Então, assim, precisa ser específico. Então, anota aí, coloca aí. Quinto ponto, jamais escrever praticar listening ou praticar inglês no seu cronograma. Então, teacher, o que eu preciso para montar o meu cronograma? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, depois que a gente já fez essas 5 coisas, tá? É a primeira agora da parte de montar o cronograma, realmente a mão na massa, mas você já fez 5 coisas antes, espero que você tenha feito certinho. Então, vamos lá, primeira coisa, descreva as atividades que você irá fazer. Lembre-se de incluir todas as habilidades. Então, você vai listar todas as habilidades. Você precisa desenvolver as seguintes habilidades: listening, speaking, reading, writing, vocabulary,
grammar e pronunciation. Então, são 7 habilidades que você precisa desenvolver, ou seja, todas as atividades que você fizer durante os 4 dias de estudo, 5 dias ou 6 dias, precisam desenvolver as 7 habilidades. Lembrando que você não vai praticar uma habilidade por dia, até porque se você fosse fazer isso, você teria um cronograma de 7 dias, e isso seria muito cansativo e muito maçante. Então, não faça isso. Você não precisa praticar todas as habilidades em um único dia. Então, você vai misturar as habilidades. Por exemplo, no dia que eu pratico listening, eu posso praticar writing. Então, eu vou escutar um episódio de um podcast e eu vou fazer um resumo. Aqui eu vou praticar, no mínimo, listening, writing, vocabulary e grammar. 4 habilidades em um único dia. Por quê? Eu vou praticar o meu listening, escutando o podcast, o episódio. Eu vou praticar o meu writing, escrevendo. Eu vou praticar o meu vocabulário, que provavelmente, se eu não souber palavras, eu vou precisar ir atrás dessas palavras. Então, eu vou acabar praticando vocabulary. E, de certa forma, se eu não souber estruturar a minha frase, eu vou precisar de um pouco de grammar. Então, são 4 habilidades em um único dia. Entende? Essa é a grande sacada, é a gente misturar as habilidades em cada dia, e não uma habilidade por dia. Não faça isso, senão o seu cronograma vai ficar muito ruim, ele vai ficar muito cansativo, muito pesado, e provavelmente você vai desistir. E a ideia do cronograma não é desistir. A ideia do cronograma é você montar ele toda semana e fazer isso por, no mínimo, um ano, gente, tá? Um ano, para você ver um resultado assim. Você vai olhar para trás e vai falar assim, uau, que salto que o meu inglês deu. Só assim o teu inglês vai dar um salto gigantesco. Se você não fizer isso, não vai dar. Nem você fazendo o melhor método do mundo, você tendo aulas particulares. Se você fizer aula particular uma vez por semana e não fizer mais nada em casa, dificilmente você vai ter resultados. Pode ser com o método do teacher Paulo, João, do teacher Nicholas, não tem como, gente. A gente precisa fazer essas atividades em casa também, a gente precisa ter contato, mas, claro, de forma estratégica. E é por isso que você precisa deste cronograma. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que é você fazer uma lista com as atividades que você irá realizar na semana. Então, assim, na internet tem vários sites, tem milhares de sites para você praticar todas as habilidades que eu mencionei antes. Essas habilidades aqui, ó. Listening, speaking, reading, writing, vocabulary, grammar, e pronunciation também. E o que acontece? Você não vai pegar um site por dia. A ideia é você entrar em um desses sites, por exemplo, um site de listening, e você começar a pensar de forma estratégica. Tá, eu tenho essa atividade de listening, ela pede para eu ouvir, para eu responder perguntas, para eu preencher lacunas. O que eu posso fazer para praticar outras habilidades? Eu vou te dar um exemplo assim muito simples que qualquer um de vocês pensaria. Exemplo, uma prática de listening mais o writing mais o speaking. Então eu vou assistir um episódio de uma série que eu gosto. Lembre-se, o episódio ele deve ter no máximo 20 minutos. Não pode passar disso. Porque um episódio de 20 minutos provavelmente vai te levar 1 hora para você estudar. Por quê? Provavelmente você vai assistir ele uma vez sem legenda, depois uma vez com legenda em inglês, e aí você vai ter que destrinchar esse episódio para você entender, e depois você vai assistir mais uma vez sem legenda para você ver se você entende, se a tua compreensão aumentou. Só aí dá 60 minutos só de vídeo. Fora as anotações, fora o estudo, fora a pesquisa na internet, então dá quase 2 horas de estudo. Por isso que eu falo, não é uma atividade dessa por dia. É uma atividade que você vai pensar em formas de destrinchá-la para que você possa preencher o seu cronograma. Anota isso, essa é a grande sacada. Você vai pensar em formas nas quais você possa destrinchar esse cronograma para que você possa preencher os dias de estudo. Então, por exemplo, uma prática dessa aqui, no mínimo 2 dias, de 2 a 3 dias no seu cronograma. Então, você praticamente, se você escolheu 4 dias, praticamente o seu cronograma está fechadinho, redondinho, só faltou um dia. Aí você só vai pensar em uma atividade para um dia, talvez naquelas habilidades que faltaram. Ah, poxa, faltou eu trabalhar minha pronúncia, então vou voltar com esse vídeo e vou trabalhar só a minha pronúncia. Entende? Outra coisa que eu não sei se eu falei antes, qual que é o tempo de estudos, né, por dia? 1 hora por dia. 1 hora por dia é o que você precisa, de 40 minutos a 1 hora por dia, beleza? É isso que você vai precisar. Mas, voltando lá, falando então sobre essa prática aqui. Então, a gente vai praticar listening, writing e speaking. Então, você vai assistir, por exemplo, um episódio, uma série que você gosta. Como eu disse, deve ter no mínimo 20 minutos. Você vai utilizar legendas em inglês. Tá? Então, primeiro passo, você vai assistir sem legendas, só para você verificar o quanto você entende.
Depois você vai assistir com legendas em inglês para você destrinchar, anotar vocabulário, fazer frases de exemplo, colocar isso tudo no seu caderno de vocabulário ou talvez no Anki, se você usa programas de repetição espaçada, o Anki é um ótimo programa. E depois de assistir, você pode escrever um pequeno resumo sobre o episódio. Então, olha que interessante, olha quantas atividades eu tenho aqui com um episódio. Provavelmente um episódio vai preencher 4 dias de estudo. E se você montar um cronograma de 4 dias, dessa semana, o cronograma está feito. Entende? Então, a sacada não é você ficar pensando em uma atividade por dia. Não, é você pegar uma apenas e destrinchar o máximo possível, tá? Caso você tenha dúvidas sobre como falar algo em inglês, você vai buscar onde? No Google Tradutor ou no Chat GPT. Eu aconselho você usar o Chat GPT, ele é muito mais preciso, que é a inteligência artificial. Quando você estiver escrevendo, não se preocupe com preposições que você deve usar, não tem problema no início. Com o contato com o inglês, com o tempo, você entenderá e não terá mais essa dúvida. Tudo é contato, é convívio. A gente não precisa aprender, gente, preposições em inglês. A gente não precisa aprender essas coisas isoladamente, pegar um livro de gramática normativa e aprender isso. Você consegue aprender com gramática de uso, ou seja, sendo um bom aluno e observando, sendo observador, tendo contato com o inglês. É assim que você aprende, tá? Gostaria de deixar aqui também a recomendação de um bom dicionário online, que é o Cambridge Dictionary. Deixei o link aqui também, mas você pode pesquisar aí no Google Cambridge Dictionary. Você pode verificar o significado, a pronúncia das palavras, tem frases de exemplo, às vezes tem foto, né? Então, fazendo isso, você já está adquirindo vocabulário, você está praticando a tua pronúncia. Olha que legal. Uma atividade apenas, um episódio de uma série, eu consigo fazer tudo isso de forma estratégica e desenvolver as habilidades necessárias para falar inglês com confiança, com naturalidade e claro, né, com fluência. Uma outra ideia que eu coloquei assim é praticar o writing, vocabulary e o speaking junto. E para isso eu pensei nesse site aqui, que é o Random Word Generator, está carregando, já vou mostrar para você. Ele é um site que gera palavras. Então você vai gerar de 5 a 10 palavras, tente usar substantivos, porque é mais fácil, tá? Os verbos acho que vai ficar um pouco mais difícil para você, se você for um aluno iniciante. Então, use substantivos. E a ideia aqui é você escrever uma mini história com as palavras. Vamos ver se carregou aqui o site. Carregou. Então, a ideia é a gente escrever uma história com as palavras. O que eu vou praticar aqui? Writing e vocabulary. E esse texto, teacher, quem que vai corrigir para mim? O chat GPT. Você precisa fazer uma conta no chat GPT para você aprender inglês. Precisa, é necessário. O chat GPT é incrível para você aprender. Depois, você vai se gravar, né? Você vai gravar a si mesmo lendo a história em voz alta. Dessa forma, você estará praticando o quê? Speaking e pronunciation. Então, por exemplo, você vem aqui e você vai gerar, então, as 5 palavras. Como eu disse, tente escolher aqui, ó, nouns, que são substantivos. Gere 5 palavras, tá ótimo. Então, vamos ver as palavras que ele mostra aqui. Education, environment, question, fat, store. E aí o meu trabalho vai ser tentar encaixar isso em uma história. Claro, às vezes vai ser difícil de fazer sentido, né? Porque são palavras diferentes. Às vezes não tem nada a ver. Mas você vai tentar encaixar isso em uma história. Se você não conseguir ainda fazer textos, tipo pequenos parágrafos, você pode fazer frases também, tá? Aconselho que você faça frases. E talvez agora a grande pergunta seja, e como que eu estudo a gramática? A minha dica, eu sugiro que você estude gramática quando surgir uma dúvida. Você não vai separar um dia da semana para você estudar gramática. A necessidade fará você estudar o que você mais precisa. Então, quando você estiver escrevendo perguntas ou fazendo um resumo do episódio, né, de um vídeo no YouTube ou na Netflix, e vamos dizer que você quer dizer algo assim, ó, o vídeo foi fantástico, mas você não sabe conjugar o verbo ser no passado. Você precisa buscar isso aonde? No Google ou no Chat GPT. Você pode fazer o seguinte, lá no Google você vai pesquisar dessa forma aqui, ó, conjugation, be past, certo? Conjugação do verbo to be no passado. E aí ele vai aparecer para você. Então vou colocar aqui, ó, vou fazer junto com vocês. A gente vai colocar dessa forma aqui. Vamos colocar sem as aspas, que eu acho que dá certo. E agora a gente tem esse Gemini, né, que é parecido com o ChatGPT. Ele mesmo, ó, ele mesmo já me mostra
Qual é a conjugação? É was e were. Ah, então eu queria falar que o vídeo foi fantástico. The video. The video é a mesma coisa que it, o pronome it. Então, se eu olhar numa tabelinha, opa, olha lá, já estou aprendendo. It was, certo? Então eu vou falar. The video was fantastic. Acho que foi esse exemplo que eu dei, né? O vídeo foi fantástico. The video was fantastic. Oh, the movie was fantastic. Pronto. Veja que aqui eu estou aprendendo gramática porque eu senti a necessidade, ou seja, a necessidade fez eu estudar o que eu mais preciso. Mas eu não vou separar um dia só da semana para estudar gramática. Não faça isso. A quinta coisa, cerque-se de inglês, viva o inglês. Então, aqui eu sempre falo nas minhas aulas, o que você está assistindo aqui é um pedaço de uma aula minha, e basicamente o que eu falo para os meus alunos é o seguinte: a gente precisa ter o inglês como estilo de vida, ou seja, incorporar o inglês em todos os aspectos da nossa vida diária. Então, assim, existe aquela diferença entre estudo ativo e estudo passivo. Estudo ativo é aquilo que você senta na cadeira e você estuda. Certo? Você senta ali na cadeira, você tem o seu caderno, você tem o seu computador e você vai estudar inglês. Só que a gente precisa também desse estudo passivo, que é você utilizar o inglês no lazer, no entretenimento, ler um livro, escutar uma música em inglês, assistir um filme em inglês, tentar conversar com alguém, né, participar talvez de uma conferência em inglês. Então, ter o inglês como estilo de vida é uma maneira, assim, gente, cara, é fantástico, porque expande o seu conhecimento sobre culturas, sobre perspectivas, o teu inglês melhora muito, você vai perceber assim, nossa, como que eu sei isso em inglês se eu nunca estudei? Porque você tem o inglês como estilo de vida. Tem mais isso também, tá? Só fazer aula de inglês uma vez por semana e não ter contato com o inglês, gente, não traz resultados, sendo bem honesto. Se tiver alguém na internet, eu sou muito honesto no meu trabalho, não traz resultados. A gente precisa fazer sim, seguir um método de alguém, né, porque é como tentar montar um cubo mágico sozinho. Você já tentou fazer isso? É horrível, é a mesma coisa que você tentar aprender inglês sozinho, por isso que você precisa de alguém te guiando. Né? Inclusive, se você quiser conhecer minhas aulas particulares, é o link aqui, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você precisa fazer as aulas sim, mas fora isso, tem que ter contato com o inglês sim, ele tem que estar em todos os aspectos da sua vida diária. Se ele não tiver, você não vai chegar à fluência, você não vai conseguir conversar em inglês fluentemente. O sexto ponto, a prática de speaking. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus seguidores, para as pessoas que entram em contato comigo com interesse nas aulas. Tem muitas pessoas, a maioria de vocês tem dificuldade em conversar. Às vezes você consegue ler alguma coisa, até consegue escutar, consegue escrever alguma coisinha ali, mas a parte de fala é o que pega, né? É o calo, é onde dói. Então, assim, por que isso acontece? Porque é o que menos vocês praticam. Então, assim, prática de conversação não é ficar repetindo frases em voz alta, não é conversar com o chat GPT, não é conversar com o Google Tradutor, não é ficar gravando áudio em um grupo no WhatsApp só para você, ou mandando áudio para outras pessoas, porque prática de conversão é uma coisa que acontece em tempo real. E a única prática que realmente te dá isso é a prática de conversação. É isso que destrava. É a gente conversar com pessoas reais em tempo real. E no seu cronograma você precisa de prática de conversação. Então, assim, você pode fazer isso de diversas formas. Tem aplicativos, tem plataformas, você pode contratar aulas de conversação, aulas particulares. Eu, inclusive, tenho um curso completo só de aulas de conversação, tá? Tanto para iniciantes, quanto para intermediário, aluno avançado. Então, assim, é um curso voltado só para conversação. Talvez esse seja o seu interesse, né? Principalmente se você monta o cronograma, se você estuda sozinho em casa, se está dando boa, está dando certo, você vai precisar apenas das aulas de conversação. Então, se você quiser, link na bio. Primeiro link aqui na descrição. Na bio não, né? Aqui no YouTube é descrição. Então, primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá? Você vai precisar de aulas de conversação, sim, e no seu cronograma precisa ter. Como eu disse, todas as outras atividades, falar em voz, ler textos em voz alta, ler frases, tudo isso ajuda, mas não é suficiente. Nada supera a prática de conversação. Vamos lá para perguntas e respostas. Geralmente essas são as perguntas mais comuns. Pergunta número 1. Posso assistir séries com a legenda em inglês e depois sem legendas? Claro, porque quando você assiste com legendas em inglês e depois sem legendas, fica mais fácil para você compreender, porque você já sabe o que vai acontecer. Então, quando você for estudar, você pode fazer 3 coisas. Primeiro, assistir sem legenda.
depois com legenda para você destrinchar todo o vocabulário, expressões, e depois sem legendas novamente para você testar, né, a sua compreensão. Você também pode inverter a ordem, então você pode assistir uma vez sem legendas. Se você não entender absolutamente nada, na verdade foi isso que eu disse, né? Se você não entender absolutamente nada, tudo bem, você pode ativar as legendas em inglês. Mas seria interessante você primeiro fazer nessa ordem que eu disse, sem legenda, depois com legenda, para você fazer um estudo ativo, e depois, mais uma vez, sem legenda, para você verificar se a sua compreensão melhorou ou não. Lembre-se, nesse estágio, não se preocupe em entender tudo, tente entender o contexto. O contexto é o mais importante de tudo, é a coisa mais importante. Nicolas, pergunta 2, o que fazer para praticar todas as palavras que eu aprendo e não esquecer mais? Continue estudando todos os dias. Quem tem contato com o inglês, uma hora ou outra, vai ver as palavras, as estruturas novamente em algum momento. Essa questão de memorização, para a gente memorizar uma palavra, tem estudos que dizem que nós precisamos ver essa palavra de 7 a 10 vezes para memorizar. Por isso que a gente tem programas de repetição espaçada e eles ajudam muito, 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 muito. Então, assim, use esses programas, mas também tenha contato com o inglês todos os dias. Porque, assim, é normal você esquecer. É normal você esquecer. Mas se você tem contato com o inglês, uma hora, eventualmente, você vai ver essa palavra em algum lugar e vai refrescar. Talvez você vai precisar dar mais uma olhada na tradução, na definição, mas tudo bem, você está revisitando a informação, você está revisitando a palavra. E é isso que você precisa. Caso você precise muito da palavra que você esqueceu, e você precisa dizer em inglês, não tem problema, vai lá, pesquisa. Pesquisa, de novo, uma hora você vai memorizar, tá bom? Tem palavras que quando você está aprendendo inglês, você vê palavras assim que você não vê utilidade. Se você fala assim, nossa, eu nunca falaria isso em português. Então esquece, não anota esse tipo de palavra, não tente memorizar. A chance de você usar em inglês é pouquíssima. Se você não usa nem em português, imagine em inglês. Não tem porque você ficar quebrando a cabeça memorizando isso. Pergunta 3. Ler coisas em inglês e utilizar o contexto do livro em uma das atividades do meu cronograma é correto? Claro, os livros são amazing, assim, são ótimos para você praticar reading. Então, um exemplo que você pode fazer é o seguinte, você vai trabalhar com graded readers, que são aqueles livros adaptados a diferentes níveis de inglês. Então, não pega literatura pura em inglês, porque você não vai entender. Então, começa com graded readers. Você vai ler um capítulo por semana, tá? Você vai pegar um capítulo para você montar o seu cronograma. Veja, você pode montar o seu cronograma inteiro com apenas um capítulo do livro. Beleza? E você vai fazer um pequeno resumo sobre o capítulo, você vai selecionar depois de 5 a 10 palavras que você não conhece, vai colocar a definição em inglês, depois você vai fazer uma frase de exemplo. Nicolas, aonde eu pego tudo isso? Nesse dicionário aqui que a gente já viu, no Cambridge Dictionary. Só colocar aqui no Google Cambridge Dictionary e é o primeiro. E aqui você vai pesquisar a palavra que você quiser, ele vai te dar a definição em inglês, as frases de exemplo, foto, pronúncia e tudo. Beleza? E depois você vai criar, então, as frases utilizando essas palavras. Como eu disse, o Cambridge, ele é incrível, né, para você fazer isso. E aqui, então, é uma prática, tá? É uma ideia. Então, como eu disse, você pode montar um cronograma a partir de um livrinho em inglês. E provavelmente você vai ter atividades aí para 4 ou 5 dias. E aí, mais uma vez, você vai pegar esse capítulo e você vai pensar em formas, tá? Em formas de você destrinchar isso. Opa, eu posso ler em voz alta, praticar pronúncia, eu posso fazer um resumo, eu posso criar frases de exemplo, entende? Então, assim, essa é a grande sacada. E claro, gente, tem muito mais coisas para falar, né? Eu poderia mostrar muito mais recursos para você, mas a aula ficaria muito longa e cansativa. Mas aqui você agora já tem uma ideia de como funciona um cronograma de estudos para aprender inglês de forma estratégica. E aí, pessoal, gostaram das dicas que eu compartilhei aqui nessa aula? Agora é só colocar em prática esse cronograma, adaptar ele de acordo com a sua rotina de estudos para você alcançar o seu objetivo no inglês. Se você quiser aprender ainda mais de forma personalizada, não esqueça de conferir as minhas aulas particulares de inglês, o link está na descrição do vídeo. E se você gostou desse conteúdo, manda para um amigo, deixa o seu like, deixa um comentário, isso me ajuda demais. E lembra de clicar aqui no sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir e eu te vejo na nossa próxima aula. I'll see you there.